Oi, pessoal, estamos de volta agora com a questão de número 105 do material pertinente ao módulo 13, resolução de questões de direito constitucional para revisão do conteúdo teórico explanado, ok? E a questão 105 pede também a opção correta, e a letra A diz: declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de uma lei, numa ação declaratória de constitucionalidade, o Poder Executivo Federal não pode mais aplicá-la. Exatamente, porque a decisão se reveste de efeitos vinculantes e oponíveis à administração pública. Portanto, a opção A está correta. Opção B: o governador de estado e o prefeito de município são pessoas legitimadas para propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei federal que afete gravemente os interesses do estado e do município. O governador sim, mas o prefeito não está no 103, portanto a opção B está errada. Opção C: qualquer pessoa do povo pode propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade da lei que fira direito individual seu. Direito individual seu é uma redundância, né? Mas tudo bem. De qualquer maneira, a opção está errada, porque o cidadão comum não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, de nenhuma forma de controle abstrato. Letra D: somente o Supremo Tribunal Federal tem competência para declarar a inconstitucionalidade de uma lei num caso concreto. Não, qualquer juiz pode, incidentalmente, analisando questão prejudicial, analisar se a lei, se a aplicação da lei é inconstitucional. Lembrando que se a declaração de inconstitucionalidade incidental, ela recai sobre a causa de pedir e não sobre a decisão, sim sobre o pedido em si. A causa de pedir é a arguição prejudicial ou incidental de inconstitucionalidade. Portanto, a opção D está errada também. E a opção E: o Tribunal de Justiça do Estado também dispõe de competência constitucional para declarar em ação direta de inconstitucionalidade a inconstitucionalidade de lei federal, estadual ou municipal. De lei federal, o TJ não tem essa possibilidade, portanto, a opção A é a única opção cabível na questão de número 105, ok? Questão 106, assinale a correta. Letra A: por que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ninguém pode ser preso antes disso. Errado, a prisão preventiva é perfeitamente compatível com a presunção de não culpabilidade. Letra B: ofende a garantia do contraditório e da ampla defesa a solução dada a um processo administrativo que afeta o interesse de um particular que dele não participou, ainda que tenha sido convocado para tanto e lhe tenha sido dada oportunidade de manifestação. Ora, se o particular é convocado e não participa do processo, então, paciência para ele, né? Isso não vai ofender contraditório nem ampla defesa. Letra C: é válida a prova de cometimento de um ilícito administrativo obtida por meio de gravação de conversa telefônica autorizada por escrito e fundamentadamente pelo chefe da repartição em que o acusado é lotado. O chefe da repartição não tem poderes de autoridade judicial para dar essa autorização, portanto a prova é ilícita. Opção C também incorreta. Opção D: o direito ao sigilo bancário é um direito fundamental de todos os brasileiros, que somente pode ser quebrado por expressa autorização do Supremo Tribunal Federal. Não, o sigilo bancário, o sigilo fiscal e mesmo o sigilo telefônico, acesso ao extrato das contas telefônicas utilizadas pelo investigado, não exige essa autorização de juiz, muito menos específica do Supremo. Então a opção D de dado também está errada. Opção E: a proteção constitucional do direito adquirido impede que uma lei superveniente de ordem pública modifique direitos e obrigações estabelecidos em contratos celebrados anteriormente a ela. É o princípio da irretroatividade da lei, previsto no inciso 36 do artigo 5º, e essa é a opção correta, questão 106, opção E. Questão 107, analise a opção correta. Letra A: a criação de municípios por desmembramento de outro município é livre, dependendo apenas de lei autorizadora da Câmara Municipal do município, que perderá parte do seu território. Isso está completamente errado, fere todos os preceitos, todos os predicados do parágrafo 4º do artigo 18, há que haver estudo de viabilidade, lei complementar estadual, lei complementar federal, sem isso nada feito. Então a opção A, errada. Opção B: a administração pública estadual pode e deve agir
pode e deve exigir que documentos públicos de municípios sejam autenticados em repartição estadual para que sejam por ela aceitos. Não é vedado às entidades federativas recusar fé a documentos públicos entre si, portanto, é uma vedação constitucional prevista no artigo 19, inciso 2, consequentemente, essa opção também está errada. Letra B. Nas matérias de competência legislativa concorrente entre o Estado e a União, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o inteiro teor redacional do parágrafo 1º do artigo 24, essa não pode ser opção errada, é a opção certa com certeza. E a opção D de dado. O Estado-membro pode estabelecer na sua Constituição que cargos públicos estaduais devem ser ocupados apenas por pessoas naturais do mesmo Estado-membro. Isso viola o inciso 3 do artigo 19, os Estados não podem criar preferências ou distinções entre si. E a opção é, os Estados-membros podem legislar sobre matéria de competência legislativa privativa da União, sempre que a União ainda não haja exercido tal competência. Não, os Estados só vão poder legislar sobre matéria de competência privativa da União quando a União delegar expressamente, por lei complementar, essa possibilidade, conforme atesta o parágrafo único do artigo 22. Portanto, a única opção correta na questão de número 107 é a opção C. Essas questões a gente está corrigindo mais rapidamente, são questões mais imediatas, mais literais, mais fáceis, né, em tese. Questão 108. Assinale a correta. Os administradores de sociedades de economia mista não estão sujeitos a prestar contas ao Tribunal de Contas. Eu nem vou comentar isso, né, porque não faz sentido. Letra B. O Estado-membro não pode realizar desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. O Estado-membro não pode realizar desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Em princípio, o Estado-membro não pode mesmo. Isso é uma característica da União, uma prerrogativa da União, como a gente vê no artigo 183, 184. O artigo 184, lá no título 7 da Ordem Econômica e Financeira, determina isso. O Estado-membro não pode. Letra C. Estão sujeitas ao imposto de transmissão de bens intervivos devidos à União, a operação de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Não estão sujeitas. Letra D. A propriedade produtiva não pode ser objeto de desapropriação para fim de reforma agrária. Pode, nas hipóteses previstas em lei, se é grande propriedade, não basta que ela seja produtiva para não ser suscetível de desapropriação, ela deve satisfazer os 4 requisitos taxativamente colocados no artigo 186 da Constituição. As empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à obrigação de licitar para a contratação? Estão, né? Então, a única opção correta é a opção B de bola, na questão 108, questão sobre ordem econômica e financeira. Questão 109. Assinale a opção em todos os impostos que nela aparecem estão dispensados de observância do princípio da anterioridade. Aí é o tipo da questão imediata. Ou você sabe ou você não sabe. A opção correta é a letra B de bola. Imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbios seguros ou relativo a títulos e valores imobiliários. As outras opções estão erradas. Sistema financeiro nacional, opção da questão 109, B de bola. Questão agora de número 110, já é uma prova do Ministério Público do Ceará, da ESAF em 2001. A respeito do poder constituinte originário, assinale a opção que consigna a assertiva correta. Letra A. De acordo com a opinião predominante, as normas da Constituição anterior, não incompatíveis com a nova lei maior, continuam válidas em vigor, embora com status infraconstitucional. Ora, de acordo com como é que ele diz aqui? Opinião predominante, as normas da Constituição anterior são revogadas pelas normas da Constituição superveniente. Ponto. Então a opção está errada. A teoria da revogação, quando você tem um conflito no tempo, norma constitucional pré-existente diante de norma constitucional superveniente. Revoga a norma constitucional superveniente, a norma constitucional pré-existente. Ponto. Opção B. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas ordinárias anteriores à nova Constituição, com esta materialmente compatíveis, mas elaboradas por procedimento diverso do previsto pela nova Carta, tornam-se constitucionalmente inválidas. Não, errado.
o procedimento é irrelevante. Vamos repetir. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não existe inconstitucionalidade formal superveniente. Não existe. Então, o procedimento é irrelevante, absolutamente irrelevante. Né? Se o conteúdo é materialmente compatível, a norma é entendida como recepcionada. E pronto, está recepcionada. Letra C. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a superveniência de norma constitucional materialmente incompatível com o direito ordinário opera a revogação deste. Quer dizer, a superveniência de norma constitucional materialmente opera a revogação. Ele utiliza aqui o termo revogação sem a preocupação técnica de distinguir revogação de não recepção. Mas você tem que ter a malícia suficiente para dançar de acordo com a música. Realmente, isso faz sentido. Ainda que a gente tenha uma diferença sutil entre revogação e não recepção, se há incompatibilidade material superveniente, há a não recepção, ou, como ele diz aqui, a revogação do direito ordinário. Me parece que a opção C é a opção correta. Mas vamos à opção D. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o advento de nova Constituição não pode afetar negativamente direitos adquiridos sob o regime constitucional anterior. Ora, no momento que surge um novo conjunto de normas constitucionais originárias, os institutos clássicos de direitos subjetivos, como a coisa julgada, o direito adquirido do ato jurídico perfeito, perdem o sentido. Diante de uma nova ordem constitucional, não se reconhecerá o direito adquirido do ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A situação não é exatamente a mesma quando a gente está falando de uma emenda constitucional, de uma norma constitucional derivada. Em princípio, a norma constitucional derivada deve respeitar o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A não ser que seja uma disposição constitucional nova de ordem pública, e essa respeitabilidade ela não vai ocorrer, não importa se for uma lei ou se for uma emenda à Constituição. Mas, como regra geral, a ideia é que a lei nova não retroage para alcançar, para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está lá no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. Agora, a norma constitucional originária não tem esse pudor, ela provoca uma ruptura profunda no passado jurídico, então não é oponível o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, e mesmo a coisa julgada, e nesse caso ainda há alguma controvérsia, mas a maioria da doutrina entende não oponível, mesmo a coisa julgada, diante de um novo conjunto de normas constitucionais originárias, diante da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que recria o Estado jurídico a partir de uma nova Constituição. Então essa opção está errada por isso. Agora vamos para a opção E. De acordo, dá-se o nome de repristinação ao fenômeno da inovação de fontes, que garanta a continuidade de vigência, sob certas condições, do direito ordinário em vigor imediatamente antes da nova Constituição. O nome correto aqui seria recepção, né? E não repristinação. A repristinação, como a gente sabe, é um fenômeno que envolve 3 leis no tempo. A lei revogada, que é revogada por uma segunda lei, a lei revogadora, que por sua vez é revogada por uma terceira lei, que é a lei repristinante, que além de revogar a lei revogadora, faz com que a lei revogada recupere seus pressupostos de validade, vigência e eficácia. A isso dá-se o nome de repristinação. Então é uma questão bastante interessante. Vocês vão ver que essa prova aqui do Ministério Público do Ceará de 2001 é uma prova bem densa, bem pesada. Essa foi só a primeira questão da prova. A opção correta é a opção C, né? Você vai ver que é bem diferente da prova de auditor da Secretaria de Fazenda do Piauí. As questões são bem mais robustas, então você tem que fazer essas questões com um pouquinho mais de atenção, né? E não deve se preocupar se não conseguir acertar todas, porque são questões que a gente vai enfrentar a partir da próxima aula, questões bem densas, ok? Ok, pessoal. Então ficamos por aqui. Na próxima aula vamos continuar a correção desse módulo 13. Até lá.